Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família nessa noite. Amém? Eu quero introduzir essa ministração nessa noite com um louvor. Esse louvor, ele me acompanha no secreto há muitos anos. E eu sinto em meu espírito. Convidei aqui o reforço do tangedor. Pastor, o que é tangedor? Vou incentivar você a estudar a Bíblia e procurar, tá certo? Então, curve sua cabeça. Faça desse louvor a sua oração. Peça ao Espírito Santo que ele possa falar com você, que haja liberdade no seu coração nessa noite, amém? Que você possa fazer desse louvor a sua declaração de amor para Ele. Nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite. Oh, a nossa expectativa não está no homem, mas a nossa expectativa está em Ti, Jesus. Te amamos. Te amamos. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a sua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. A Tua presença, você pode dizer isso para Ele, é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero, é tudo que você quer, diga a Ele. Atrai. Atrai o meu coração. Eu posso Te tocar. Eu quero Te tocar. Eu quero Te tocar. Eu quero Te tocar.
Eu quero te tocar. E nessa noite, igreja, você possa romper a multidão e tocar no Senhor. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, em meio à sua dor, à sua enfermidade, rompeu com aquela barreira, rompeu com aquela multidão para tocar no Senhor. Jesus, ele não está aqui em corpo físico, mas ele está neste lugar. Ele é vivo, ele ressuscitou, ele está sentado ao Deus Pai, diante à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é vivo. Ah, meu irmão, e eu acho tremendo quando a palavra do Senhor nos diz, o próprio Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não verão, que não viram, mas creram. Você e eu somos bem-aventurados. Porque aquela mulher rompeu a multidão, ela estava vendo Jesus em corpo. E ela tocou na orla do seu manto, dele saiu poder, saiu virtude, um milagre aconteceu. E nessa noite você pode tocar em Jesus também. E milagres podem acontecer. Rompa a multidão da incredulidade. Muitas vezes a barreira que está entre nós e Jesus é a incredulidade. Muitas vezes a barreira que está entre nós e Jesus é a dúvida. Muitas vezes a barreira que está entre nós e Jesus é o coração endurecido. Mas você pode tocar em Jesus nessa noite. No dia 21 de outubro desse ano, eu faço 25 anos que aceitei Jesus. 25 anos que eu entendi a salvação. 25 anos que eu disse sim para Jesus. E nesses 25 anos, eu tenho chegado a algumas conclusões. Nós podemos fazer um paralelo entre o novo nascimento e o nascimento natural do ser humano. Quando o ser humano nasce, ele não nasce adulto. Não é verdade? Quando o ser humano nasce, ele é um bebê, recém-nascido. Ele não sabe falar, nem dentinho para comer, mastigar algo mais sólido ele tem. Nem mingau ele pode tomar ainda, tem que ser o leitinho, de preferência o leitinho da mãe. Amamentar, né? Mamar. Mas o tempo vai passando e aquele bebê ele vai se desenvolvendo. Os dentinhos vão nascendo, o alimento vai sendo modificado, vai aprendendo a falar, a andar. E há um desenvolvimento natural. Ao ponto que se você vê um jovem de 20 anos tomando uma madeira, o que você vai pensar? Algo não está normal. Não está certo. Essa pessoa não combina com essa atitude. A idade dessa pessoa não combina com essa atitude. E assim acontece na nossa vida espiritual, igreja. Nós nascemos e não nascemos adultos. Não nascemos maduros. A Bíblia faz essa comparação. Nós somos bebês espirituais. A gente ainda não sabe falar direito, né? Como cristãos, a gente não sabe muitas vezes se comportar direito como cristãos, a gente não sabe
muitas coisas de Deus, sobre Deus, da palavra. Mas é natural e é esperado que haja um crescimento. E ao longo do tempo, eu tenho observado nessa minha caminhada de 25 anos, que chega uma fase da nossa vida, pastores, que a gente começa a temer em espiritualizar tudo. Porque você começa a entender que espiritualizar tudo é uma ação muito comum nos bebês espirituais, nas crianças. Quando a gente é criança, bebê espiritual, ainda imaturo, é muito comum a gente dizer assim, foi o diabo. Tudo que a gente vê, foi o diabo. Foi o inimigo. Isso é a ação do inimigo. Isso é uma guerra espiritual. A gente começa a olhar muito dessa forma. E quando a gente vai crescendo, a gente chega a um estágio que a gente começa a temer e espiritualizar tudo. Alguém já viveu esse estágio? Só eu? Ou você está vivendo? A gente começa a temer e espiritualizar tudo. E aí eu tenho visto um grande problema, porque nós seres humanos tendemos a ser extremistas. Ou a gente vai para o extremo de espiritualizar tudo, ou a gente corre o risco de ter um coração endurecido. E a gente começa a fazer exatamente o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, nos diz que não devemos fazer. Nós apagamos o Espírito. Então, há dois extremos que eu tenho observado nesses meus 25 anos de crente. E é natural, eu acredito que é natural nós chegarmos nesse momento onde a gente começa a temer espiritualizar tudo. Porque faz parte do crescimento, faz parte da maturidade que você vai adquirindo. Mas eu preciso dizer isso para você, igreja. Tenha temor também de você não entrar no outro extremo, onde o seu coração se endurece para a voz do Espírito. Onde o seu coração se fecha para a voz do Espírito. Quando a gente chega nesse estágio com medo de espiritualizar tudo, você começa a olhar para algumas coisas na sua vida enquanto menino, tanto de você mesmo como de outros cristãos, que você começa a identificar que aquilo foi meninice. Foi imaturidade. E por isso você vai tendo medo de espiritualizar tudo. Mas eu tenho entendido que eu preciso também ter medo de não me tornar um cristão que está dentro da igreja com o coração incrédulo. Eu tenho que ter esse temor de revistar o meu coração, para que o meu coração não se endureça para a voz do Espírito. Porque o Senhor, Ele continua falando conosco, amém? Jesus, Ele está vivo. Ele pode tocar a sua vida hoje. Ele pode te dar uma resposta que tu está esperando há muito tempo. Ele pode mudar circunstâncias e situações, porque Ele está vivo. Ele tem poder para isso. Na quarta-feira passada, da semana passada, eu saí ali de um período de intercessão que nós temos na igreja, todas as quartas, às 3 da tarde, com as mulheres da igreja.
Não vai muitas, porque a maioria trabalha, né? Mas toda quarta, às 3 da tarde, nós estamos ali com algumas mulheres, em intercessão. E eu saí ali daquele período, as irmãs vão embora, eu fico na igreja já, direto para a escola bíblica, né? Não volto para casa. Geralmente fico ali no gabinete pastoral, resolvendo alguma coisa, ou se tiver algum aconselhamento, a gente está ali disponível. E na semana passada, como eu faço de costume, entrei no gabinete pastoral, sentei na cadeira, liguei o computador, coloquei a Bíblia em cima do birô, como faço de costume. Liguei o computador e quando eu me virei, a Bíblia estava aberta. Calma, não foi um anjo. Calma, não espiritualize tudo, não foi um anjo. Fui eu mesma que coloquei a Bíblia aberta, mas aquela coisa involuntária, né, que você faz, hein? Aí eu olhei assim, deixei minha Bíblia aberta, fui fechar. Quando eu fui fechando a Bíblia, o Espírito Santo me disse, leia. E a Bíblia estava aberta em Zacarias capítulo 8. E eu, amém. Li todo o capítulo e perguntei, Senhor, não estou entendendo. Vou ler de novo. Li todo o capítulo. Um versículo me chamou a atenção. E eu disse, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar. Ele disse, estude. E eu comecei a estudar o livro de Zacarias, pelo capítulo 8. E essa palavra nasceu desse estudo, que eu continuo estudando, e sei que vou estudar por muitos dias. Mas o fato que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo, ele continua conduzindo a sua igreja. E você precisa temer em não deixar o seu coração se endurecer para a voz do Espírito. Você precisa temer em não deixar o seu coração se tornar um coração incrédulo, com a desculpa de maturidade. Porque nós podemos deixar o nosso coração incrédulo, justificando a maturidade. E eu comecei ali a estudar, amados, o livro de Zacarias, e comecei a relembrar que aquele estudo não era só do livro de Zacarias, porque junto com Zacarias havia mais 2 profetas dentro daquele contexto, Ageu e Malaquias. Zacarias está no meio, antes vem Ageu, depois vem Malaquias. São os 3 últimos profetas do Antigo Testamento. E esses profetas, eles são conhecidos como profetas pós-exílio. São os 3 profetas que exerceram seu ministério após o exílio babilônico. Por causa da desobediência do povo, por causa da dureza de coração, da incredulidade, da insubmissão, da rebeldia do povo de Israel, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Todos acredito que saibam essa parte da história de Israel. A Babilônia saqueou Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo e levou o povo de Israel como escravo para a Babilônia. O povo esteve ali 70 anos e depois dos 70 anos, depois o Império Babilônico caiu, o Império Persa derrotou o Império Babilônico. E com esse novo rei, ele
creio que direcionado pelo Senhor, inclinado pelo próprio Deus, abriu então as portas para que Israel pudesse voltar de volta. O povo pudesse voltar para Jerusalém. E ele disse: quem quiser voltar, pode voltar para reconstruir o seu templo. E o povo ele começa a voltar para Jerusalém. Esse retorno do exílio ele acontece em 3 etapas. Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias. Em 3 etapas, o povo começa a retornar. E nesse primeiro momento, o povo retorna com Zorobabel como um líder político. Josué era um líder religioso, não Josué do livro, amém, irmãos, escrito. Mas o nome do sacerdote era Josué. E ali eles voltam com o intuito de reconstruir primeiro o templo. Quando eles voltam para reconstruir o templo, nós vamos ver Ageu sendo o primeiro profeta a começar a falar com o povo. Primeiro, Ageu é ali usado pelo Senhor. Por isso que esse estudo, ele acaba sendo triplo, né, dos 3 profetas, porque foram os 3 profetas que Deus usou em todo o percurso da reconstrução de Jerusalém. E eu quero que você abra aí sua Bíblia comigo, em Ageu capítulo 1. E eu quero falar nessa noite com a temática a restauração pós-exílio, o que a igreja precisa recuperar. Estudando, eu consegui identificar, amados, 3 chamados. Ageu faz um chamado ao povo. Zacarias faz um chamado ao povo. E Malaquias faz um chamado ao povo. E eu quero falar sobre isso, os 3 chamados que nós encontramos nesses 3 livros. E nós vamos identificar que faz parte da restauração do povo pós-exílio. E eu creio, igreja, que são também 3 chamados para nós como igreja hoje. São 3 chamados. Essa é uma palavra profética para nós. Porque esse chamado é para mim e para você nos dias de hoje. Amém? Então, Ageu capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5. Ele diz assim: ora, versículo 5, Ageu 1, 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Quando Deus começa a falar com o povo aqui no capítulo 1, Deus começa a trazer uma palavra de exortação ao povo. O versículo 4, ele começa a falar que o povo estava habitando nas suas casas luxuosas e estava esquecendo da missão que eles tinham ali quando eles voltaram para Jerusalém. E por isso no capítulo 5 ele diz: olha, aplique o coração de vocês aos vossos caminhos. O coração, irmãos, é o centro das nossas emoções, vontades, desejos. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, use o coração de vocês para refletir sobre os caminhos que vocês têm percorrido. Mas reflitam isso com todo o coração. Reflitam de verdade. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim: reflita de verdade se o caminho que vocês têm andado está de acordo com a minha vontade. Reflita de verdade se o caminho que vocês têm percorrido está de acordo com a missão que eu trouxe vocês de volta. Quando voltaram do exílio, o povo começou a construir o templo.
mas logo abandonaram a obra. Passaram a investir em suas próprias casas, seus próprios projetos e seus próprios interesses. A casa de Deus, ela ficou esquecida. O versículo 4, ele exorta, né? Vocês têm habitado em casas apaineladas, que significa casas luxuosas, enquanto esta casa permanece em ruína. O povo havia voltado da Babilônia física, mas ainda carregava a mentalidade egoísta. O problema, irmãos, não estava em reconstruir as suas próprias casas. Deus, ele não estava condenando o povo porque estavam reconstruindo as próprias casas. Nem estava condenando o povo porque estavam trabalhando ou prosperando ou cuidando da sua família. Mas a questão aqui que o problema foi deixar de construir aquilo que Deus havia confiado ao povo. Ageu, ele nos ensina, assim como Jesus nos ensinou, dentro desse contexto. Aqui o povo não estava buscando aquilo que era prioridade, aquilo que era do Senhor. Como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Havia aqui uma troca de prioridade, igreja. E nós podemos muitas vezes ver esse mesmo contexto nos dias de hoje. Vocês concordam comigo, igreja? Aquele povo tinha esquecido da missão que eles tinham quando voltaram para Jerusalém, de reconstruir o templo, de reconstruir novamente aquele lugar de adoração, de busca, de entrega ao Senhor. E o povo estava preocupado com a sua casa, com as suas coisas. Quando o povo voltou para Jerusalém, que eles começaram ali a reconstrução, foi cerca de 2 anos. Em 2 anos, a única coisa que eles tinham feito naquela reconstrução era colocar os alicerces. Eles colocaram os alicerces do templo em 2 anos. Os inimigos começaram a se levantar, as adversidades começaram a se levantar, as dificuldades começaram a se levantar, e eles abandonaram a obra. Deixaram a casa de Deus somente com os alicerces. E foi cada um cuidar da sua vida. Foi cada um cuidar dos seus próprios interesses. Mas Deus contava com aquela geração. Deus contava com aquele povo. E fazendo um paralelo conosco hoje, como muitos amam os benefícios do reino, mas poucos querem trabalhar no reino. E o primeiro chamado que eu quero trazer aqui nesse primeiro ponto é: voltem a construir o reino. Ageu, ele exorta o povo quando ele diz: olha, prestem atenção, reflitam se aquilo que vocês estão fazendo, os caminhos que vocês estão andando, está de acordo com a missão que eu confiei a vocês. E Ageu, ele diz: olha, vocês precisam voltar à missão. Vocês precisam voltar à reconstrução. Vocês precisam voltar a colocar a mão no trabalho para construir a casa do Senhor. Ageu, ele estava fazendo aquele chamado: voltem a construir o reino. Muitas vezes, irmãos, é tão bom ser beneficiado pelo reino, não é verdade?
Tão bom receber oração. Quem gosta de receber oração? Tão bom receber um aconselhamento. Você já passou em um momento difícil que chegou alguém ali, o pastor, a pastora, um líder de célula, uma intercessora, e ali ela foi usada, ele foi usado por Deus na sua vida, um instrumento de Deus na sua vida. Você já foi visitado num momento difícil? Eu sei que nem todo mundo gosta de visita, né? Mas eu sei que há momentos difíceis que uma visita vai fazer toda a diferença na nossa vida. E nós gostamos de receber as bênçãos, receber o cuidado, ser discipulado. Quem tem sido discipulado na igreja? Ser instruído, ser ensinado. Como é maravilhoso você chegar naquela célula, tá lá aquele casal, pastor Paulino, pastora Paola, né? É a célula de casais. Toda segunda tá lá com você, à sua disposição, à sua disponibilidade. Tá ali ministrando a palavra, sendo um instrumento do Senhor naquele lugar. Como é bom vir para o culto e ter um ministério de louvor aqui na frente, ministrando louvor. Você pode adorar junto, você pode erguer suas mãos, você pode se conectar com Deus. Como é bom ter alguém que vem aqui ministrar uma palavra, né, pastor? Que chega aqui e sabe que tem alguém para ministrar o culto, ministrar a palavra, orar pela igreja. E quantas vezes nós chegamos na igreja, amados, chegamos abatidos, chegamos sem força. Alguém já chegou assim aqui? Chegamos sem força, chegamos desanimados, chegamos enfermos. E nós recebemos aqui uma palavra, recebemos uma oração e nós saímos fortalecidos. Nós saímos com uma direção de Deus. Nós saímos com uma palavra do coração de Deus. Nós entramos tristes e saímos alegres, porque o Espírito Santo nos tocou de alguma forma. Como é bom ser servido. Mas quantas vezes você se dispôs para orar por alguém? Quantas vezes você se dispôs lá na sua célula a visitar alguém que estava enfermo? Quantas vezes você lá na sua célula disse para o seu líder: meu líder, eu estou aqui, o que der vier, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Quantas vezes, irmãos, eu vi líderes e ministrar muitas vezes a célula doente, porque não tinha ninguém para substituir. Depois eu só soube, tomou o remédio e foi, porque não tinha ninguém disponível. É muito bom receber. Mas o Senhor, nessa noite, Igreja do Evangelho Pleno, Ele nos chama. É tempo de voltar a reconstruir o reino. É muito bom receber, mas o Senhor nos ensina que mais bem-aventurado é dar. O Senhor quer usar a sua vida. Foi porque Deus usou homens como Paulo, Pedro, João, Mateus, Marcos e centenas e milhares de tantos outros discípulos ao longo da história da igreja, que eu e você chegamos aqui. Deus tem nos chamado nessa noite, Igreja do Evangelho Pleno, a sair desse lugar de egoísmo. O povo saiu da Babilônia, mas ainda o coração era egoísta. Eles só estavam pensando neles.
Mas Ageu, ele traz uma exortação ao povo. Ele diz: comecem a olhar, a rever os caminhos de vocês. Comecem a rever se realmente vocês têm cumprido a missão. E quando você vai ler o restante do texto, irmãos, você vai ver que havia ali, naquele momento, muitas consequências, porque o povo não estava cumprindo a missão. Quando você lê os versículos seguintes, ele diz assim, o versículo 6, olha, vocês semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Novamente ele repete: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu soprei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. O Espírito Santo nos chama nessa noite, igreja. É tempo de reconstruir o reino. Há muitas vidas. Quando Deus ele chama o povo para reconstruir o templo, não era porque Deus tinha interesse de ter um templo pomposo, bonito, chamativo. Não, é porque ali havia um lugar de adoração e de busca ao Senhor. Qual a missão Deus tem confiado a você e você tem negligenciado? O Senhor ele nos chama para colocar de volta a mão na missão. A restauração começa quando entendemos que fomos chamados para construir algo maior do que a nossa própria vida. É algo maior do que a nossa própria vida. Tudo que Paulo deixou quando ele encontrou Jesus e ele disse: eu considero tudo como esterco, foi porque ele entendeu que havia algo maior do que a própria vida dele. Ageu, ele restaura aqui nesse primeiro chamado o compromisso do povo. E eu vejo hoje, igreja, que o compromisso precisa ser restaurado no meio da igreja. Quando você diz assim, vamos multiplicar a célula, ninguém quer assumir o compromisso de cuidar da célula. Quando você pensa assim, vamos visitar tal pessoa que está precisando, você tem dificuldade de alguém que lhe acompanhe nessa visita, porque há uma vida necessitada do Senhor, mas falta filhos dependentes e entregue nas mãos dele para ser usado por ele. Nós somos muitas vezes egoístas, queremos receber, queremos chegar na igreja e consumir. Queremos consumir o melhor que tiver na casa para ser entregue. Mas não queremos dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Porque há muitas vidas para ser alcançada. Mas o meu coração muitas vezes é tão egoísta que eu só penso naquilo que eu posso alcançar. Naquilo que eu posso receber, na palavra que pode me fortalecer, na palavra que pode alimentar a minha alma, o meu espírito. Mas eu não penso o que eu posso
dá para alimentar a alma de alguém. Como eu posso ser um instrumento nas mãos do meu Deus? Há uma missão, igreja. Nós precisamos voltar, igreja, do Evangelho Pleno, a esse lugar de mais compromisso com Deus. Aleluia. O culto foi bom. Eu recebi hoje. Deus falou comigo. Eu fui fortalecido. Uau, que palavra eu recebi. Meu Deus, que revelação tremenda. E eu saio feliz do culto. Mas quantas vezes você já se perguntou quem eu evangelizei hoje? Quantas vezes você já se perguntou quem eu estou discipulando? Quem? Como eu posso servir o corpo de Cristo? Muitas vezes, irmãos, quando a gente faz alguns eventos na igreja, algum movimento, algum trabalho, 90% vai embora. E geralmente é as mesmas pessoas que ficam com a mão no arado até fechar a porta da igreja. Mas o Senhor nos chama nessa noite. Volte a reconstruir o meu reino. Volte a colocar a mão na missão. O segundo chamado, talvez você diga assim: esse primeiro chamado aí não é para mim. Não estou inclusa por quê? Porque eu já estou com a mão na missão. Não estou inclusa porque eu já faço. Pastora, você não sabe o preço que é chegar todo culto, 4 da tarde, aqui. Ministério de Louvor lá no PC, chega lá na igreja 3h30, 4 da tarde. Para orar, ensaiar. É preço, irmão. É preço. E as esposas junto, né, John? Quem mora longe, tem que trazer a esposa logo. Andar 2 voltas. Talvez você já diga assim: pastora, mas eu não estou sendo egoísta. Eu já faço muita coisa na casa de Deus. Eu já digo sempre para o Senhor: eis-me aqui, usa-me, faz em mim, de mim, Senhor, a tua vontade. Então eu não me encaixo nesse chamado aí. Esse chamado é para quem não está dizendo eis-me aqui. Esse primeiro chamado é para quem não se dispõe. Esse primeiro chamado é para quem só quer receber e não se dispõe a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não é para mim. Ufa, estou livre. Mas talvez você se encaixe no segundo chamado. O segundo chamado que eu consegui identificar no livro de Zacarias. Você pode ir para Zacarias, capítulo 1. Zacarias, capítulo 1. Fique aí com ele aberto. O povo havia retomado a construção do templo, porque quando o Ageu exorta o povo, você sabe o que acontece? O povo se arrepende e volta a colocar a mão no arado. Ali todo mundo junto, Liduína. Todo o povo junto, volta. É verdade, Senhor, nos perdoa, Senhor. Temos sido egoístas. O povo começa a reconhecer e volta a colocar a mão no arado. As paredes estavam já sendo levantadas.
Mas novamente Deus usa o profeta, agora Zacarias. Quando você lê o capítulo 1 da primeira exortação de Ageu, para o capítulo 1 da exortação de Zacarias, foi exatamente 2 meses. E é interessante que esses livros deixam muito claro, no início do livro já diz o mês e o ano que o profeta fala. E é só 2 meses de diferença, ou seja, estava com 2 meses ou 1 mês e pouco que o povo tinha voltado à construção do templo. Então, novamente, Deus usa Zacarias. Novamente, Deus usa um profeta, e aqui nesse caso, o profeta Zacarias. Através de Zacarias, Deus ele exorta o povo a não só construir o exterior, porque o povo estava construindo o templo, o povo estava trabalhando, o povo estava ali colocando a mão na missão, mas era necessário agora restaurar o coração. Deus ele exorta a não fazer o mesmo que seus pais haviam feito, os pais que no caso tinham ido como para a Babilônia como escravo. Então Deus aqui ele exorta o povo a não ser religiosos como os seus pais, porque tinham o coração distante de Deus. Porque um grande risco que nós corremos, igreja, quando nós colocamos a mão na missão, é se tornar alguém religioso. O que é alguém religioso? É alguém que está fazendo, mas o coração não está com a motivação correta. O pastor diz assim, olha, isso aqui está errado, tem que ser feito dessa forma. E a pessoa é aquela que está sempre dizendo, eis-me aqui, pastor, concordo com o senhor, vamos fazer, mas a motivação é errada. Está fazendo para agradar o pastor, está fazendo para mostrar, para aparecer. Então é um coração religioso. Ele está fazendo, mas ele não está ligado com Deus. Ele não está com a motivação correta. E aqui nessa segunda exortação, nesse segundo chamado, através de Zacarias, Deus ele diz, é tempo de voltar o coração para mim. Esse é o segundo chamado. Igreja do Evangelho Pleno. É tempo de voltar o coração para o Senhor. Nós precisamos aplicar o nosso coração. Hoje existem muitos templos cheios, mas com corações vazios na presença de Deus. Estão muitas vezes no templo apenas de corpo presente, mas o coração está longe do Senhor. Há pessoas que cantam, mas não adoram. Estão cantando na igreja, estão cantando no altar, mas não estão ali adorando o Senhor. Só uma ação física exterior. Quantas vezes nós chegamos na igreja e nós corremos o risco de fazer isso? Cantar, levantar as mãos, glorificar o Senhor, só com uma ação externa. O coração está completamente desligado de Deus. O coração está completamente longe da presença do Senhor. Não há conexão com o céu. Só há uma ação externa, mecânica. Porque a gente já sabe fazer, igreja. A gente sabe fazer. A gente sabe chegar na igreja e cantar, levantar as mãos. E pode não ser de coração. Apenas pelo hábito de fazer. A gente pode pregar, a gente pode liderar, a gente pode tocar, a gente pode ensinar,
na igreja. E mesmo assim está distante do Senhor. Se isso não traz temor ao seu coração, igreja, eu não sei o que pode trazer. Porque isso traz temor ao meu coração. Há pessoas que frequentam os cultos, mas não buscam a intimidade com Deus. Conhecem versículos da Bíblia de cor, decorado, mas não conhecem a voz do Senhor. Igreja, não confunda atividade com espiritualidade. Nós podemos estar fazendo até muitas coisas, mas o nosso coração não está conectado com o Senhor. Simplesmente porque aprendemos a fazer. Porque a gente aprende. Jesus, ele denunciou essa mesma realidade em Mateus 15:8, quando ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Zacarias 1:3, vamos ler? Ele diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não procura apenas mãos trabalhando, Ele procura corações rendidos a Ele. E o chamado do Senhor para nós é que nós voltemos o nosso coração para o Senhor. Faça essa autoanálise da sua vida. Você que tem servido, você que já tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, faça essa autoanálise. Você tem feito só no externo ou realmente o seu coração tem estado com Deus? É para Ele. O terceiro chamado que nós encontramos agora em Malaquias. Está lá para o terceiro profeta. Malaquias capítulo 1. Deixa aberto aí sua Bíblia. Quando eu estava ali estudando e pegando ali os meus manuais bíblicos, e eu estava vendo sobre Zacarias, e ali dizia o significado do nome Zacarias. O significado do nome Zacarias é Deus se lembra. Deus se lembra. Eu fui tão tocada pelo Senhor quando eu li esse significado. Deus se lembra. Porque muitas vezes nós passamos estações da nossa vida que a gente chega a pensar, Deus não está se lembrando. Faz tantos anos que eu continuo nesse mesmo lugar. Parece que Deus se esqueceu de mim. Alguém já passou por isso? Parece que as minhas orações não estão chegando diante de Deus. Senhor, entra ano e sai ano. Parece que eu estou vivendo a mesma estação. Nada muda. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus se lembra de você. Quando Noé estava na arca, igreja,
Em um determinado momento, a Bíblia diz assim: Deus se lembrou de Noé e dos animais. Será que era porque Deus teve amnésia e não estava lembrando mais de Noé e dos animais? Não. Quando a Bíblia faz essa referência, Deus se lembrou de Noé e dos animais, a Bíblia está querendo dizer: chegou a hora. Chegou o dia. Chegou o tempo. Chegou o dia de tirar Noé daquela arca com os animais. Então, quando ele diz, Deus lembra, ele está dizendo, chegou um dia de mudança. Chegou uma estação de mudança. Eu tomei para mim, igreja. Deus continua lembrando. E Ele vai agir conforme a sua palavra, as suas promessas. Malaquias capítulo 1. Vamos ler alguns versículos do livro de Malaquias. Capítulo 1, versículo 2. No seu primeiro versículo, ele diz assim: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? E aí Deus responde: Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Isso é um diálogo entre o povo e Deus. O profeta estava falando ali no nome de Deus, que havia esse diálogo, esse entendimento. Quando Deus diz, olha, eu amo vocês. E como é que o povo responde? Em quê? Em que tu nos ama, Deus? Como assim? E aí Deus diz, olha, Esaú e Jacó eram irmãos e eu amei Jacó. Quem era Jacó? O povo, né? Que descendia de Jacó. Agora eu quero que você vá lá para o versículo 6. Leia comigo o versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Vocês viram aí, irmãos, como era que o povo estava reagindo? Primeiro ele diz, como assim, Deus, em que tu nos ama? Depois, no segundo diálogo, ele diz assim, como assim, Deus, em que nós estamos te desprezando? E essa mesma visão continua no povo. Quero que você vá agora para capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Novamente o povo responde na mesma visão. Quando Deus diz, olha, vocês estão me roubando. E o povo diz como? Em que, Deus? Em que nós estamos te roubando? Preste atenção, irmãos, como estava o coração do povo aqui. Preste atenção na panorâmica. Agora você vai para o versículo 13. 3:13. Ele diz assim, as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Novamente, Deus diz, olha, vocês foram agressivos comigo. As palavras de vocês estão sendo agressivas comigo. E aí o povo diz o quê? Em que, Deus, nós estamos sendo agressivos? Como assim, Deus? Vós dizeis, inútil é servir a Deus.
que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, o povo estava dizendo o quê? O que teve proveito servir a Deus? O que adiantou? O que nós ganhamos? Décadas depois, lá de Zacarias, quando Ageu, o Senhor exorta o povo a voltar a mão no arado, na reconstrução do templo, uma ação física. Zacarias exorta o povo a inclinar o coração, era uma reconstrução agora interna, e o povo se arrependeu, igreja. Em 4 anos após a exortação de Zacarias, o templo estava terminado. O povo se voltou para Deus. Quando você vai lá para o capítulo 8 de Zacarias, há um versículo tão lindo. Vamos ler comigo? Foi esse versículo que me chamou a atenção quando Deus primeiro me falou sobre Zacarias 8. Zacarias 8:15, ele diz assim, ó. Vamos ler do 14. Zacarias 8:14, ele diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. O que aconteceu aqui, igreja? O Senhor disse que pensou fazer o mal com os pais deles, porque eles suscitaram a ira do Senhor, porque eles eram um povo duro, desobediente. Mas no versículo 15, Deus diz o quê? Agora eu penso em fazer o bem a vocês. Por quê? Porque aqui o povo mudou de posicionamento. Aqui o povo alcançou arrependimento. Aqui o povo se voltou para a construção do templo. E aqui o povo voltou o coração para Deus. Então houve agora uma nova colheita. Houve um tempo, irmãos, de alegria. Houve um tempo de prosperidade. Houve um tempo de grandes bênçãos, quando Deus exorta Israel e eles se voltam para Deus. Cerca de 80 a 100 anos depois, vem o terceiro retorno da Babilônia, agora com Neemias, para reconstruir os muros. O templo foi reconstruído, houve restauração, o povo se arrependeu, o povo se voltou para Deus, o povo adorava, o povo buscava, o povo dava as melhores ofertas ao Senhor, nada de entregar animais com defeitos, o povo honrava a Deus, o povo amava a Deus, e houve um tempo de bênção e prosperidade. Mas os muros de Jerusalém continuavam destruídos. O povo reconstruiu o templo, mas o muro de Jerusalém, a proteção da cidade ainda estava destruída. Cerca de 80 a 100 anos depois, vem o terceiro retorno com Neemias. Agora qual era o objetivo? Levantar os muros. Agora, como estava o povo quando Neemias volta? Estava aqui nesse período de Malaquias. Vocês entenderam como é que o povo estava? O povo estava agora, irmãos, frios espiritualmente, insensíveis. Tanto que eles estavam dizendo, o que nos adiantou servir a Deus? Deus estava dizendo, vocês estão me desprezando. E o povo dizia, em que, Deus? Nós estamos desprezando. Deus dizia, vocês estão me roubando. E o povo dizia, em que, Deus, nós estamos te roubando? As palavras de vocês têm me atingido, têm me desonrado. E o povo dizia, que palavra, Deus? Nós temos falado demais. E a terceira restauração que eu vejo aqui, irmãos, agora no meio do povo,
exortado através de Malaquias, e é a nossa terceira exortação e necessidade que eu consigo ver aqui, é que nós não podemos deixar o nosso coração se esfriar. A terceira restauração é tempo de não esfriar novamente. É tempo do nosso coração continuar queimando. Eles continuavam frequentando o templo, mas perderam a paixão por Deus. Ofereciam agora qualquer sacrifício. Vocês lembram? O povo foi restaurado na missão, o povo foi restaurado espiritualmente, mas agora o que aconteceu? Novamente caíram, deixaram o coração se esfriar. Havia templo? Havia lugar de adoração, havia lugar de culto, havia lugar de entrega, o povo estava lá, mas o coração do povo estava agora frio. É tão sério, irmãos, é tão sério, que o povo não conseguia ver isso, pastor. Por isso que o povo dizia: em que, Senhor, nós estamos roubando? Em que nós estamos desonrando? Em que, quais são as palavras? O povo não conseguia ver, porque eles estavam ali servindo a Deus. Era um povo convencido de que estava tudo bem. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. O povo aqui achava que estava tudo bem. Não, eu estou bem na igreja. Não, eu estou bem com Deus. Não, nós fazemos muitas coisas para Deus. Mas o povo não enxergava. Serviam sem entusiasmo. Cumpriam as obrigações, mas não tinham amor. É por isso que eles perguntam: em que o Senhor nos amou tanto? Era um povo convencido que estava tudo bem. O maior perigo não é estar longe de Deus, mas o maior perigo é pensar que está perto quando o coração está frio. É por isso que a palavra do Senhor diz que os mornos o Senhor vomitará. É melhor ser frio do que morno, irmãos. Sabe por quê? Porque o morno é isso aqui. Ele acha que está bem com Deus, ele acha que está servindo a Deus, mas o coração está longe do Senhor. Muitos começaram cheios de paixão, oravam mais, evangelizavam mais, serviam mais, choravam mais na presença do Senhor, estavam mais de joelhos. Mas o tempo passou, a rotina chegou e a chama diminuiu. Perderam o primeiro amor. Foi essa a exortação de Malaquias. Igreja, não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. Muitos começam bem, muitos começaram bem, mas não permaneceram fiel até o fim. E nessa noite o Senhor nos chama, a igreja do Evangelho Pleno. É tempo de perseverar. É tempo de restaurar a perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim será salvo. É tempo de perseverar. Voltemos à perseverança. Esse processo pós-exílio, ele nos revela um processo de restauração em 3 etapas.
Ageu ensina que é preciso voltar a construir a obra de Deus. E a restauração aqui é no compromisso. Igreja do Evangelho Pleno, o Senhor nos chama a restaurar o compromisso com a obra dele. A restaurar o compromisso com o reino dele. Zacarias ensina que é preciso voltar o coração para Deus. Nós precisamos restaurar a intimidade, a comunhão, a profundidade com Deus. E por último, Malaquias ensina que é preciso permanecer fiel e não permitir que o fogo espiritual se apague novamente. Malaquias nos diz, é tempo de restaurar a constância na nossa vida. Nós precisamos restaurar, igreja, o compromisso, precisamos restaurar, igreja, a comunhão, a intimidade, e precisamos restaurar a constância. Só os constantes chegarão lá. Não olhe para trás. Não desista. Vai valer a pena. E nesse processo de restauração, nessa trajetória, algo que eu identifico para que o processo de restauração seja concretizado é que nós precisamos de arrependimento. Foi isso que aconteceu com o povo. E eu pergunto nessa noite, a pergunta para a igreja hoje é: você está vivendo como no tempo de Ageu? Precisando voltar a restaurar o compromisso com a obra dele, com o reino dele? Ou você está vivendo o tempo de Zacarias, precisando restaurar o coração, a intimidade com Deus? Ou será que você está no terceiro estágio? No terceiro chamado de restauração? Você está como em Malaquias, precisando restaurar a constância e permanecer fiel e não permitir que o fogo espiritual se apague. O pós-exílio nos lembra que Deus não deseja apenas reconstruir estruturas, Ele deseja restaurar vidas. Seu propósito não é apenas tirar o seu povo da Babilônia, mas tirar a Babilônia do coração do seu povo, formando uma geração comprometida com sua obra, apaixonada por sua presença e perseverante na caminhada com Ele. Até que Ele venha, você precisa permanecer de pé e fiel a Ele. Igreja do Evangelho Pleno. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar pela igreja nessa noite. Zacarias 1, versículo 3, ele diz: tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós. Você pode inclinar a sua cabeça, você pode orar ao Senhor. Você ouviu essa palavra nessa noite? Você pode fazer aquilo que Ageu nos exortou, aplicar o seu coração aos seus caminhos. Faça uma reflexão de como você tem andado. Faça uma reflexão se verdadeiramente os seus caminhos condiz com aquilo que o Senhor tem esperado de você. Faça uma reflexão, igreja, se os seus caminhos condiz com a missão que Deus te confiou. Faça uma reflexão se os seus caminhos condiz com o coração
apaixonado por Jesus. Senhor, nós queremos nos render a Ti nessa noite, Pai. Não queremos ser como os pais da antiga geração, que o Senhor usou tantos profetas para exortá-los antes do cativeiro. E mesmo ouvindo as exortações dos profetas, mesmo, Senhor, ouvindo a Tua voz, os chamando ao arrependimento, o coração daquele povo permaneceu endurecido. O coração daquele povo permaneceu rebelde. O coração daquele povo permaneceu, ó Deus, longe da Tua presença. Mas nós queremos ser, Senhor, como essa geração que voltou, Senhor, do exílio e foi restaurada. Essa geração que voltou do exílio e alcançou arrependimento, Senhor. Voltaram o coração para Ti, Senhor. Aplicaram seus corações, ó Pai, na Tua palavra, no Teu chamado. Colocaram-se à disposição do Teu chamado. Buscaram a Tua presença, buscaram a Tua face, não as Tuas mãos, se renderam por completo, Senhor, alcançaram arrependimento. Senhor, nessa noite nós queremos nos arrepender, Pai. Nos leva de volta, Senhor, a este lugar mais profundo em Ti. A este lugar de compromisso contigo, compromisso com o Teu reino, compromisso com a Tua palavra, compromisso com o Teu propósito, a esse lugar, Senhor, de coração quebrantado, de coração contrito, de coração sensível à Tua voz, de coração sensível à Tua palavra. Oh Deus, nos leva de volta a este lugar de constância. Queremos ser constantes e fiéis, constantes e fiéis. Não queremos, meu Senhor, ter um coração dúbio. Um dia Te queremos, um dia Te buscamos, mas um dia estamos longe. Não, Senhor, afasta de nós esse coração dúbio. Nós queremos ter um coração constante, firme, firmado, com os olhos no alto, no autor e consumador da nossa fé, com os ouvidos inclinados à Tua voz, com o coração queimando de amor por Ti, Senhor. Queremos nessa noite, Deus, dizer sim para cada um dos Teus chamados. O chamado, Senhor, para essa restauração de missão e compromisso, essa restauração do lugar secreto, do lugar de intimidade, do lugar onde separamos a nossa vida para estar contigo e buscar a Tua face e ouvir a Tua voz e sermos moldados pela Tua mão. Oh Senhor, ouvimos o Teu chamado para esse lugar de restauração, ó Deus, onde nos tornamos filhos constantes e fiéis, até que o Senhor volte, ou até o dia que a trombeta tocar para nós e ouviremos o Senhor nos chamar. Queremos permanecer fiéis, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?